Hoje vamos fazer o quadro de perguntas e respostas que deveria ter ido ao ar 2 semanas atrás. Mas como era feriado aqui na Espanha, nós fomos viajar, então eu não gravei naquele final de semana. E depois teve a soltura do Lula, então acabou ocupando também o segundo final de semana. Mas hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram 2 semanas atrás. Que fique claro isso aqui. Então, para começar, uma pergunta do Charles aqui. Você é sério assim desde criança? Olha, eu sou sério aqui nos vídeos, principalmente porque a gente trabalha com questões sérias. São assuntos sérios, complicados, delicados muitas vezes. Então eu não posso ficar fazendo piada com alguns assuntos bastante graves, muitas vezes. Mas eu não sei se eu sou tão sério assim na vida real, não. Na verdade, eu acho que eu era mais sério quando eu era criança. Eu nasci com 100 anos e estou ficando mais jovem com o passar do tempo. A Decadência Vaca Elegance perguntou: uma pergunta de uma curitibana. Você acha que os curitibanos são mais preconceituosos que a média dos brasileiros? Eu acho difícil responder essa pergunta, porque eu não tenho muito parâmetro de comparação com outras regiões do Brasil. Já viajei para outras partes do Brasil, mas não sei dizer se o curitibano é mais preconceituoso do que os outros. O que eu sei, como curitibano e como alguém que viveu até 26 anos aí em Curitiba, é que o curitibano, a sociedade curitibana, ela é muito elitista, é muito classista, é provinciana. Eles acham aí que é Europa, que eles são europeus. Tem a questão do sobrenome, né? Qual é a sua família? De onde você vem? No sentido da Europa, né? Se você é polonês, se você é ucraniano, se você é alemão, italiano. Então tem uma mentalidade bastante elitista em Curitiba. Isso pode levar a ser mais preconceituoso com base nessa divisão de classe mesmo e de etnia, né? Como tem muito branco em Curitiba, acaba tendo uma rejeição com diferentes etnias. Eu não sei dizer exatamente se é mais preconceituoso do que outras regiões com um tipo de colonização parecida à do Paraná, não sei dizer. Mas é uma sociedade bastante reacionária, isso sem dúvida nenhuma. O Marçal Mateus perguntou: essa experiência combatendo o obscurantismo e falando todo dia sobre política e toda essa confusão pode um dia virar livro? Pode sim, eu tenho alguns projetos, algumas coisas em mente, não sentei para escrever ainda, mas pode sim. Eu vou ter que organizar ainda, entender melhor o cenário, porque ainda é muito confuso tudo, né? Como as coisas estão desenrolando, ainda a gente está tentando juntar as peças para compreender o cenário. Um Eduardo que não é fascista perguntou: violência não se combate com mais violência, mas o estímulo à violência se torna cada vez mais intenso. Como combater esses estímulos em tempos onde mensagens de paz não possuem impacto algum? Muito pelo contrário, expõe o mensageiro a mais perigos. Eu vejo um erro aqui, Eduardo, de pensar que essa nossa época é mais violenta do que outras. Há esse impulso de violência no ser humano durante toda a sua história, talvez hoje seja mais pacífico do que já era antes. E sempre mensagens pacifistas tiveram que confrontar mensagens violentas. Isso hoje, isso ontem, isso desde sempre. Basta a gente pensar na história de Jesus. Um pacifista é uma pessoa que vai pregar o amor e é crucificado. Então, não acho que seja diferente, ou tão diferente do que era em outras épocas. A mensagem de paz sempre vai ser mais difícil de propagar do que a mensagem de ódio. O Arthur Leal perguntou aqui: estou desejando fazer uma pergunta para o quadro de perguntas de um filósofo a que assisto, mas estou sem ideias. Nessa situação, o que o senhor perguntaria? É uma boa pergunta essa, hein, Arthur? Eu faria uma pergunta que deixasse esse filósofo sem resposta e que deixasse ele pensando depois, refletindo depois. Os Segredos de Konoha perguntou: acredita em espíritos? Não, não acredito em espíritos. Eu acho que o que existe é isso aqui, é a carne, é o material. Não tem espíritos depois. É claro que eu não tenho certeza disso porque não tenho como comprovar, mas não penso que existam, não. O Jim Casarag perguntou: você é a favor da eutanásia? Eu sou a favor da eutanásia, ou da ortotanásia, né, mais precisamente. Em algumas circunstâncias, em alguns casos extremos, eu acho que as pessoas têm direito de ter uma morte digna quando estão em situações irreversíveis e muito dolorosas. O RH perguntou: Henry, suave, você já se decepcionou com pessoas, ou até mesmo amigos youtubers, incluindo da Resistência, com coisas que você não esperava deles? Como você lida com isso? Espero que entenda que me refiro não apenas ao famoso fogo amigo, pode ser também decepção fora disso. Eu não costumo me decepcionar muito o RH porque eu não espero muito as pessoas. Eu sei que as pessoas são contraditórias, são instáveis, então eu realmente não projeto expectativas sobre elas, sobre como elas vão se comportar depois. Se você tem alguém que vai lá e te frustra depois, é porque você estava esperando algo, não porque a pessoa fez uma coisa errada, essencialmente, né? Então eu tento evitar projetar esse tipo de esperança sobre os outros, porque eu não posso controlar o comportamento alheio. Então eu raramente me decepciono. Isso não quer dizer que eu não me chateie, é diferente. Eu ficar triste com o comportamento de alguém de quem eu gosto e que se volta contra mim, me chateia, me deixa triste, mas não é exatamente decepção, entende? O Mac Jack perguntou:
Henry, você já teve em sua vida escolar e acadêmica algum professor que te marcou e inspirou? Se sim, por quais motivos? Eu tive vários professores que me marcaram bastante. A minha mãe é professora, então foi alguém que me marcou, foi minha professora de educação artística, ela é pintora, ela é artista, e nesse sentido ela me influenciou muito nos interesses pela arte, por pintura, por escultura, então eu devo muito isso à minha mãe, enquanto mãe, enquanto professora também. Eu tive um professor de história que era muito bom, que eu lembro só o primeiro nome dele, que era o Nelson, que foi no ensino médio, que era um professor muito bom de história, que realmente empolgava no modo como ele trazia os eventos pra gente. E na filosofia, no curso de filosofia, eu tinha um professor que é o Plínio Junqueira Smith, que foi um professor, que era um professor que trabalhava com ceticismo e que me inquietava muito as aulas dele. Me inquietava muito porque eu não conseguia compreender como alguém podia ser cético, não acreditar em nada, não aceitar nenhuma verdade como definitiva. E depois isso foi crescendo, acho que se enraizou em mim, foi crescendo até um ponto que eu depois me torno cético também. Então eu diria que na filosofia, o meu professor que mais influenciou, talvez inconscientemente, foi o Plínio. E tem também o Paulinho, que eu devo mencionar aqui, que é o Paulinho, que é um professor muito conhecido na filosofia lá na UFPR, que inclusive lembra de mim, até onde eu saiba, e também era um professor muito bom, que transformava a filosofia numa história. Você via a história da filosofia se desenrolando diante dos seus olhos e ele ia criando conexões também com a literatura, entre Platão e Homero. Então, assim, era muito legal acompanhar o modo como ele criava a aula dele, abrindo parênteses e improvisando ali. Então, realmente era um show de aula. Era um domínio sobre o assunto e como criar conexões. Então, nesse sentido, acho que são os dois professores da filosofia que me influenciaram, o Plínio e o Paulinho. A Ana Carolina Silva de Jesus perguntou: Henry, quando você diz que é brasileiro para alguém na Espanha que não conhecia antes, você sente vergonha? Já notou diferença em como te tratam depois que você diz que é brazuca? Olha, geralmente aqui na Espanha não há nenhuma reação negativa, particularmente com brasileiros. Nunca senti esse tipo de reação por ser brasileiro, e eu não tenho vergonha de ser brasileiro também, não. Eu tenho vergonha do momento político no Brasil agora. Isso é vergonhoso, isso realmente é humilhante. Mas não de ser brasileiro, porque nacionalidade é isso aí, você nasceu lá e não tem muita escolha. Então não acho que nenhum motivo de orgulho nem de vergonha. Mas não sinto diferença, não. Aqui está tão bem, não sinto diferença por ser brasileiro. O Rafael Videiro Rosa perguntou: o que o levou para a Espanha? Por que Madrid? Essa é uma pergunta interessante, porque eu nunca tive na minha mente morar na Espanha, sabe? Não era um projeto, não era uma meta. Eu queria morar em Nova York, morei em Nova York, adorei morar lá. Morei em Buenos Aires, queria morar lá também. Foi um projeto, foi legal morar lá também. Queria morar no Reino Unido, foi uma merda. Mas eu não tinha projeto de morar na Espanha. Quando a gente morou na Itália, a gente foi embora da Itália, a gente pegou nossas coisas, pôs tudo no carro e saímos para a estrada. A gente não sabia para onde a gente iria. A ideia era ir até Portugal, ver se a gente gostava de Portugal e depois voltar para outro lugar. Então a gente não tinha um local definido para ficar. Quando a gente pegou o carro e foi passando de ponto em ponto, passamos pela Itália, pela França, chegamos na Espanha, em Madrid, naquele momento a gente gostou muito da cidade. Eu já conhecia Madrid antes, já tinha visitado antes, mas quando a gente chegou lá para buscar um local para ficar, a gente gostou bastante. E a gente ficou lá. A gente ficou 1 ano em Madrid, fomos para Portugal depois, ficamos alguns meses em Portugal e voltamos depois para Madrid de novo, ficamos mais 1 ano em Madrid. Então é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade incrível, extraordinária mesmo, tem muita coisa para fazer lá, cultura, é um lugar fascinante, embora nesse momento agora eu já não esteja nessa vibe de grandes cidades, não. Eu quero uma coisa mais tranquila. Então a Espanha pra mim é o lugar. A gente encontrou nosso lugarzinho. Mas Madrid agora é só pra passear mesmo. Inclusive no feriado que eu mencionei lá, a gente foi pra Madrid passear também. O Vlad Luna perguntou: por que você apoia o PT? Essa é uma pergunta capciosa, porque eu não sou um apoiador do PT. Eu não sou petista. Eu entendo a relevância do partido, é um grande partido, é o maior partido de esquerda no Brasil. No segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad, a escolha era óbvia, era o Haddad. Mas não porque era do PT, é porque você tinha o Bolsonaro do outro lado. Mas eu não sou petista, não. Embora reconheça a importância do partido. O pacote podre de carne nojenta perguntou: Henry, o que é a vida? A vida é aquilo que se dá entre o nascimento e a morte. O Before64 perguntou: você já tomou o chá de Santo Daime, a ayahuasca? Eu nunca experimentei, nunca usei drogas recreativas, nem lícitas nem ilícitas. Então não usei o Santo Daime nem nada mais, nem maconha, nem cocaína, nem cerveja, nem vinho, nem cigarro, nada. O Marco Henrique Esbairro Bandeira perguntou: como encarar o vazio existencial sendo cético? Essa é uma pergunta de que não é cético, provavelmente, porque quando você é cético, você não é obrigado a encarar o vazio existencial. Eu acho que você já encontrou uma resposta, que é a ausência de respostas. Então não há nenhum vazio, eu não sinto esse vazio pelo menos. Vinícius MC perguntou: você já teve vontade de dar aulas de filosofia em escolas ou universidades aqui no Brasil? Desde cedo eu já sabia que eu não queria dar aula, que eu não queria estar em sala de aula. Era meu destino pela minha formação, né, pelo que eu estudei, pela faculdade que eu fiz, mas eu não tinha vontade de estar em sala de aula. Eu não tinha essa vocação
Porque é uma vocação, você estar diante dos alunos é uma vocação e é algo muito admirável, muito respeitável. Eu tenho um grande respeito pelos meus colegas que dão aula, mas não era para mim. Porque eu sou tímido, eu sou introspectivo, sabe, não é o meu ambiente, não me sinto confortável. Eu não consigo imaginar eu dando aula e falando ininterruptamente por 8 horas por dia, sabe? Eu não consigo pensar nisso. Eu sou mais de ficar, sabe, no meu espaço, trabalhando sozinho, pensando, escrevendo meus livros. Então eu sabia que eu queria ser escritor e trabalhar com os livros, né, consultando as coisas meio que no meu ambiente. Não sei se eu seria feliz dando aula. O Roger Batista perguntou: nós estamos vivendo numa simulação computacional? Penso que não, dificilmente. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, que é sobre a Matrix, sobre esse mundo virtual, e eu penso que não. O Temístocles Lucas perguntou: o que a paternidade te mudou em relação ao futuro? Olha, eu me preocupo muito com o mundo que meu filho vai encontrar no futuro. Eu acho que nós, enquanto espécie, estamos criando um cenário pavoroso e ele vai confrontar problemas que nós não confrontamos. Então me preocupa isso. Como é que vai ser a vida dele? O que ele vai se deparar no futuro com o trabalho, com essas coisas, mas particularmente, pessoalmente, eu não me preocupo mais por causa disso. Eu só me preocupo por causa dele, né? O que ele vai enfrentar? Os dilemas da vida dele. Isso me inquieta. O Luan Rocha perguntou o seguinte: Henry, ketchup na pizza pode? Na sua pode, Luan, na minha não. Na minha só azeite de oliva. O Gabriel Vargas perguntou: você pratica ou já praticou algum esporte competitivamente? Nem que seja futebol de botão? Se sim, pode contar como foi? Quando você diz competitivamente, você quer dizer assim, numa competição, num torneio, uma coisa assim, ou algum esporte competitivo? Porque eu nunca participei de competições, eu nunca não participo de competições, não é meu espírito, eu sou mais colaborativo nesse sentido, embora eu goste de xadrez, que é um esporte competitivo. Mas nunca participei de torneio, nada disso, de competição de nada, nunca ganhei nada, nenhum prêmio, nada disso. Nem participei também. O Bruno Lopes perguntou: Henry, se o Brasil tivesse um presidente de centro-esquerda, você faria parte dele caso fosse chamado a integrar a equipe do governo na sua área de formação? Dificilmente, Bruno. Não tenho a menor pretensão de me candidatar, como perguntaram já anteriormente aqui, de me tornar um candidato para algum cargo eletivo, não tenho vontade, e nem de integrar uma equipe governamental, ministérios, secretarias, não tenho vontade, não é minha praia. Não. Eu teria que estar muito alinhado com o que eles propõem, aquilo que eles defendem, mas dificilmente faria isso, dificilmente. Estou aqui perguntou: você gosta mais de batata ou de estudar? que falsa simetria, hein, cara? Tipo, se fosse uma comparação entre comidas ou entre atividades, até faria sentido, mas olha, eu estudo muito mais do que eu como batata, então eu acho que eu vou responder estudar aqui. O Guilherme Perdonati perguntou: mudar de opinião é ser incoerente? Olha, se você muda de opinião como troca de roupa, pode ser que seja incoerência sim, né? Se você conversa com alguém, muda de ideia, depois conversa com outro, muda de ideia, eu acho que nesse sentido sim. Mas se você muda de opinião porque você recebe dados embasados, informações confiáveis que te levam a mudar de opinião ou de mudar de ideia, isso é ser coerente, na verdade. Isso é ser honesto intelectualmente. Você não é obrigado a ficar preso numa opinião, numa ideia, porque você é teimoso, né, cabeça dura. Eu acho que você tem que estar aberto a diferentes posições, diferentes ideias, diferentes opiniões, e isso pode ajudar você a ter uma visão mais esclarecida do mundo. Então mudar de opinião, dependendo do que for a mudança de opinião, para onde você vai, é uma postura de honestidade. O Victor Carvalho perguntou o seguinte aqui: Henry, quem é o seu guru? O meu guru, Victor, é minha própria consciência. Se tem algo que desde muito novo eu me propunha, é de fazer o julgamento, de analisar as coisas e de seguir aquilo que eu acho que é o mais correto. O meu guru talvez seja o imperativo categórico do Kant, de agir com os outros do modo como eu gostaria que agissem comigo. Então de respeitar os outros como eu gostaria que me respeitassem. Então eu não posso te apontar um autor específico: esse autor aqui é meu guru, esse autor dita meu pensamento, porque eu busco as referências que me parecem fazer sentido dentro desse comportamento ético. Eu penso que o mundo seria muito melhor, seria muito mais decente se nós agíssemos desse modo, tratando os outros do modo como a gente gostaria de ser tratado. Basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de perguntas e respostas aqui. Próximo sábado a gente volta com mais perguntas. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você pensa desse joinha, assina o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!